Bom, pessoal, boa tarde. Vamos dar início à nossa primeira aula do segundo bimestre, falando sobre números racionais. Como eu falei, primeira aula do segundo bimestre, então esse é o primeiro conteúdo para que você possa adquirir, possa ganhar, suas notas para adquirir a segunda média, certo? Então, por favor, prestem atenção em cada detalhe que eu falar sobre números racionais, porque você vai precisar, no decorrer do conteúdo, você vai precisar entender o início para entender o fim, viu? Não só o fim desse conteúdo, mas o início do outro conteúdo e assim por diante, certo? Então, como eu já falei para vocês em outros momentos, matemática é isso, é uma continuação. Temos que entender determinado conteúdo para entender o próximo, não é? Vamos dizer, o seu sucessor, não é? O conteúdo que vem depois de outro que depende do anterior, não é? Cada conteúdo depende de outro. Então, prestem atenção. Antes de dar exemplos, não é? De dizer o que é números racionais, vamos relembrar um pouquinho sobre outros conjuntos, viu? Porque eu já trabalhei com vocês números naturais e números inteiros, viu? Então, como eu falei, são conjuntos, são grupos, viu? Isso é chamado de conjuntos numéricos, grupos de números. Vamos lá. Então, como eu falei, já trabalhamos com o conjunto de números. Com o conjunto de números naturais, não é? Naturais e inteiros, viu? Naturais e inteiros. Os números naturais, ele pode ser representado por esse símbolozinho aqui que lembra o N, viu? Depois vocês dão uma olhada aí que vocês vão ver, viu? Pode pesquisar aí se não tiver no livro, mas vocês vão perceber que esse símbolozinho aqui representa o conjunto dos números naturais. Os inteiros, esse símbolozinho aqui que lembra a nossa letra Z, viu? Então é isso daí. Bora lá. Conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais são, vamos dizer assim, são os nossos números de contagem, não é? Os números positivos, ou seja, 0, 1, 2, 3 e assim por diante, não é? Então vamos aprender uma historinha básica aqui sobre conjuntos numéricos para entender como e quando chegamos em números racionais, não é? O que são números racionais? Vamos lá. Então, como eu falei, os números naturais são os números de contagem, né? Os números positivos, 0, 1, 2, 3 e assim por diante, certo? Quando surgiu o conjunto dos números naturais, foram surgindo também, claro que vocês sabem, né? As nossas operações, não é isso? As nossas operações. Quais são? Adição, subtração, multiplicação e divisão. Beleza? Adição, subtração, multiplicação e divisão de quê? De números naturais. Percebeu que, bora lá, vamos começar do adição. Percebeu que ao adicionarmos dois números naturais, sempre obtemos números naturais. O que é isso, professor? Veja bem, se eu somar dois números naturais, o resultado sempre é um número natural. Exemplo, se eu pegar aqui, por exemplo, 8 adicionado com outro número natural, pode ser qualquer um, não é? Então vamos colocar aqui o 15. 8 mais 15 é igual a 23. 23 é um número natural? Sim,
é um número natural. Beleza. Então, na adição, chegamos à conclusão que sempre que adicionarmos dois números naturais, chegamos em um número natural, certo? Beleza. Ao subtrairmos dois números naturais, sempre gera um número natural? Vamos ver, né? Vamos pegar aqui o 2 menos 1. 2 menos 1. 2 subtraído com 1 é igual a 1, não é? 2 subtraído com 1 é igual a 1. O 2 é natural, o 1 é natural. A operação que estamos usando agora é uma subtração. Beleza. Então, nesse caso aqui, gerou um número natural, não é? Nesse caso dessa subtração. Beleza? Então, veja bem. Se fosse o contrário, se fosse 1 menos 2. Se fosse 1 menos 2, era igual a menos 1. Beleza, é igual a menos 1. Era um número natural? Não, não seria um número natural. Então, chegamos à conclusão que na subtração, nem todas as vezes a operação gera um número natural, e sim outro tipo de número, um número chamado de número negativo, não é? Então, foi, vamos dizer, a base, não é? Para que pudéssemos chegar a outro conjunto numérico, né? Que no caso são o conjunto dos números inteiros, viu? Conjunto dos números inteiros. O que são os conjuntos dos números inteiros? O conjunto dos números inteiros são os números negativos e os números positivos, não é? 1, 2, 3, menos 1, menos 2 e menos 3. Beleza, isso aqui é chamado de reta numérica, né, pessoal? Então, isso aqui vai seguir, não é? Isso aqui vem 4, 5, aqui vem menos 4, menos 5 e assim por diante. Beleza? Então, vamos lá. Como eu falei, os números inteiros são os números positivos e os números negativos. Então, eu posso dizer que, prestem atenção, os números naturais também são inteiros, certo? Os números naturais também são inteiros. Os números naturais também são inteiros. Mas eu não posso dizer que os números inteiros são números naturais. Certo, pessoal? Os números naturais são os números inteiros, pois os números inteiros são tanto os negativos como os positivos, certo? Por isso eu posso dizer que os naturais também são inteiros, mas eu não posso dizer que os inteiros são também naturais, porque os naturais não são números negativos, não é? Porque se eu falasse o seguinte, todo número inteiro é um número natural. Todo número inteiro é um número natural. Eu estaria mentindo, não é? Porque, veja bem, todo número inteiro poderia ser 1? Poderia. Ele é natural? Sim. Mas se fosse o menos 1, ele é inteiro? Sim. Ele é natural? Não, pois os naturais são somente os números positivos, não é? Então, é correto eu dizer que todo número natural é inteiro. É incorreto eu dizer que todo número inteiro é natural, beleza? Então, se precisar, volta ao vídeo, pessoal, para entender melhor, beleza? Então, veja bem, vamos lá voltar para a nossa historinha. Então, lá nos números naturais, percebeu que toda adição de números naturais, organizando por ordem, vamos dizer assim, por ordem de posicionamento ou não, daria um número natural. Viu? Se fosse do jeito que está aqui, 8 com 15 é 23. Se fosse 15 com 8 também era 23. Então, a ordem aqui dos fatores não alterou o meu resultado. Certo? Então, aqui, nesse caso aqui, a subtração de números inteiros nem sempre daria um número natural. Viu?
Por conta de quê? Do posicionamento dos algarismos, né? Então, 2 menos 1 daria um número natural, sim. Mas 1 menos 2 não daria. Daria outro número, chamado de número negativo, batizado, não é, agrupado como números inteiros. Beleza? Então, vamos lá. Percebeu que ao adicionarmos dois números inteiros, sempre daria um número inteiro. Por exemplo, me dê dois números inteiros aí. Menos 4 é um número inteiro, né? Mais, vamos colocar outro número negativo, pode ser, né? Mais menos 5. Menos 4 mais menos 5, isso é igual a menos 4 menos 5, né, pessoal? Mais com menos, menos. Menos 4 menos 5, isso é igual a menos 9. Beleza? Isso é igual a menos 9. Então, ao adicionarmos dois números inteiros, daria outro número inteiro. Beleza? E ao subtrairmos dois números inteiros, será que daria outro número inteiro? Bora lá, vamos pegar aqui outro exemplo. Menos 8 menos mais 6. Bora lá. Menos 8 menos 6, não é? Menos com mais, menos. Então, menos 8 menos 6 é igual a menos 14. Menos 14 é um número inteiro? Sim, é um número inteiro. Se fosse 9 menos 4. 9 menos 4. 9 é inteiro, não é? Que também é número natural. Menos 4 é inteiro, que não é número natural, não é? Só inteiro, beleza. Então, 9 menos com menos, mais. 9 mais 4 é igual a 13. 13 é um número inteiro? Sim. Ah, professor, ele também é um número natural? Sim, porque os naturais também são inteiros, não é? Então, chegamos à conclusão, não é? Chegamos à conclusão que ao adicionarmos e subtrairmos dois números inteiros, sempre daríamos dois números, sempre encontramos dois números inteiros, não é? E na multiplicação, será que funciona dessa forma? Sim, não é? Sim. Por exemplo, menos 4 multiplicado por 8. Menos 4 multiplicado por 8. Número inteiro, né, pessoal? Então, 4 vezes 8 é igual a 32. 32. Esse número aqui é negativo e esse aqui é positivo. Não aparece, mas ele é positivo. Então, na multiplicação, conserva o jogo de sinal, não é? Menos com mais, menos. Então, menos 32, não é? Se fosse o contrário, 8 multiplicado por menos 4 era menos 32? Era. Na multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto, não é? Então, tanto faz o 8 vir como primeiro como segundo, né? Sempre vai dar o mesmo resultado, não é? Se fosse dois números negativos sendo multiplicados, daria um número positivo, que também era inteiro, não é? Porque os inteiros são positivo e negativo. Se fosse dois números positivos, daria um número positivo. Se fosse números com sinais opostos, um negativo e outro positivo, daria um número negativo, que também era inteiro. Então, chegamos à conclusão que, ao adicionarmos, ao subtrairmos e ao multiplicarmos dois números inteiros, sempre encontramos números inteiros. E na divisão? Bora lá. Na minha divisão é o seguinte, vamos pegar aqui um exemplo para você entender. Vou pegar aqui 10 dividido por menos 5. Certo? 10 dividido por menos 5. 10 é um número inteiro, não é? Que também é natural. Menos 5 é um número inteiro, não é? Dá para dividir isso aqui? 10 dividido por 5 é igual a 2. Na divisão também conserva o jogo de sinal, né? Aqui é mais, não aparece, mas ele existe. Mais com menos é menos. Então, 10 dividido por menos 5 é menos 2, não é? Então, nesse caso, a divisão de números inteiros gerou um número inteiro. Mas se fosse o contrário,
se fosse menos 5 dividido por 10. Menos 5 dividido por 10 dá um número inteiro? Daria um número inteiro? Não, né, pessoal? Por quê? Porque o 5 dividido por 10 é um número com vírgula, não é? Então, vamos dizer o seguinte, eu vou dividir isso aqui. O 5 não dá por 10 porque é menor, então eu acrescento um zero e o zero a vírgula aqui. E o 50 dividido por 10 é igual a 5. Não é? 5 vezes 10 é 50, para 50, nada. Então, 0,5. Então, menos 5 dividido por 10 é 0,5 positivo ou negativo? Negativo, né? Porque menos com mais é igual a menos. Então, menos 0,5. Menos 0,5 é um número inteiro ou um número natural? Claro que não, não é? Então, totalmente fora do que a gente já viu sobre números inteiros. Viu? Os números inteiros estão aqui, ó. Nessa minha reta aqui de números inteiros. Então, isso aqui já é outro tipo de número, chamado de números racionais. Racionais. Representado por esse símbolozinho aqui, que lembra a letra Q. Viu? Então, esse número aqui, decimal, número com vírgula, não faz parte desses números aqui, viu, pessoal? Os números naturais inteiros. Já é outro tipo de número que batizamos eles como números racionais. Então, chegamos a uma conclusão. Na divisão, nem sempre gera um número, como aconteceu aqui, ó. Nem sempre gera um número inteiro. Às vezes gera outro número que não é inteiro, e sim racionais. Então, menos 5 dividido por 10 poderia ser escrito dessa forma, ó. Menos 5 décimo, viu? Menos 5 décimo. O que é isso? Uma fração, não é? Uma fração. Então, se eu dividir essa fração aqui, claro que você sabe que vai chegar em 0,5, né, pessoal? Então, os números racionais são escritos, são representados em forma de frações, viu? Em forma de frações. Se alguém te perguntar, me dê exemplo de números racionais, você vai falar frações ou números decimais, números com vírgula. Por quê? Porque os números com vírgula surgem de frações, certo? Surgem de frações. Então, não é, vamos dizer, não é incorreto você dizer que um número com vírgula é um número racional, pois os números racionais são números escritos em forma de frações e os decimais surgem de frações, viu? Então podemos dizer que os números racionais são forma de frações e números com vírgula, viu? Números decimais, certo? Vamos lá dar continuidade, pessoal. Como eu já falei, os números racionais são números em forma de frações e em forma de números com vírgulas, não é? Números decimais. Então, alguns exemplos aqui de números racionais. Por exemplo, 2/5, não é? 2/5 é um número racional, pois é um número em forma de fração. 0,8 é um número racional, pois é um número com vírgula que surgiu de uma fração. Que fração é essa? Daqui a pouco a gente vê isso daí. Bora lá. Outro, menos 8 terço. Menos 8 terço. É um número racional? Sim. Professor, ele está com um menosinho aqui. Tem alguma coisa a ver? Não tem nadinha, viu, pessoal? Uma fração negativa também é um número racional, viu? Um número com vírgula negativo também é um número racional, pois se o número com vírgula está negativo, significa que surgiu de uma fração negativa, viu? Então vamos lá. Vamos trabalhar aqui com números racionais agora. Pessoal,
Como eu falei, os números decimais surgem de frações. Exemplo, bora lá. Por exemplo, 3 meio. 3 meio. 3 meio é um número racional? Sim, é um número racional. É um número representado em forma de fração. Se eu quisesse dividir esses dois números, poderia? Sim, poderia. 3 dividido por 2. 3 dividido por 2 é igual a 1, viu? Eu vou continuar, viu, pessoal? Porque eu sei que isso aqui não dará um número exato, não é? Não dará um número, vamos dizer, natural ou até mesmo inteiro, viu? 1 multiplicado por 2 é 2. Então, eu vou continuar para que eu possa chegar em um resto igual a zero, viu? Então, 1 multiplicado por 2 é 2. 2 para chegar em 3, falta 1, viu? Então, eu vou continuar acrescentando um zero aqui e a vírgula. 10 dividido por 2 é igual a 5. 5 vezes 2, 10 para 10, nada. Então, o resto é zero. Significa que eu cheguei em um número decimal, chamado de decimal exato. Viu, pessoal? Não esqueça, decimal exato. Por quê? Porque o resto é zero. Quando isso não acontece? Bora lá. Se fosse o contrário, se fosse 2 terços. Se fosse 2 terços, era um decimal exato? Vamos ver. 2 dividido por 3. 2 dividido por 3, primeiro, o 2 é menor que 3, então não tem como, não é? Por isso eu vou acrescentar um zero aqui, e um zero e a vírgula, viu? Um zero e a vírgula. Pessoal, esse tipo de operação aqui vocês já conhecem, né? A divisãozinha normal, né? 20 dividido por 3 é igual a 6. 6 vezes 3, 18. Para chegar em 20, 2. Eu vou continuar. Como? Acrescentando zero. Eu vou colocar vírgula? Não, porque a vírgula já está aqui, não é, pessoal? Não existe número com duas vírgulas, certo? Então, 20 dividido por 3 é 6. 6 vezes 3, 18. Para 20, 2. Acrescento um zero. Vou continuar. 6 vezes 3, 18. Para 22. O que dá para perceber aqui? Dá para perceber que sempre aqui o resto será 20, ou até mesmo 2. E o resultado sempre vai ser 6, não é? Ou seja, o número que vai se repetir aqui sempre é 6. Então, isso daqui vai se repetir infinitamente. Então, chamamos isso de dízima periódica, não é? Uma dízima periódica, um número que, vamos dizer assim, um número decimal que tem um período, que tem um número que vai se repetir infinitamente, viu? Nesse caso aqui, eu tenho um decimal exato, pois eu cheguei em zero, então parei por aqui, não tem uma continuação. Aqui eu não tenho um resto que vai dar igual a zero, nunca, não é? E aqui sempre vai se repetir esse período. Então, chamamos aquele número que se repete como período, viu? Então, veja bem, 0,6. 6, 6. O 6 vai se repetir infinitamente, não é? Então, veja bem, para representar essa dízima periódica, poderia representar dessa forma, 0,6 com um tracinho aqui em cima, viu? Se você se deparar com isso daqui, pessoal, você sabe que isso aqui é a mesma coisa disso, ó. Você sabe que esse 6 vai se repetir sem fim, viu? O 6 vai se repetir sem fim. Então, esse 6 aqui é chamado de período, o número que se repete na minha dízima periódica. Há outros exemplos que temos mais de um algarismo que se repete após a vírgula. Por exemplo, às vezes surge dessa forma, 0,25, 25, 25 e por aí vai, viu? Então, nesse caso, o período não é 2, o período não é 5, o período é 25. 25 é o número que vai se repetir. Temos outros exemplos? Temos sim, 0,125, 125 e por aí vai.
O período agora são de 3 algarismos, não é? Que número é esse? 125. Poderia ser representado por 0,125 com um tracinho aqui, viu? Então, quando vocês virem isso daqui, um número decimal com tracinho em cima, significa que é uma dízima periódica, significa que aquele número que está com o tracinho em cima é o número que vai sempre se repetir, viu? Então, isso daqui são números decimais. Professor, números decimais exatos ou não são números racionais? Sim, com certeza. Por quê? Surgiram de frações. Professor, e se tivesse apenas números decimais, qual era a fração? Vamos dizer assim, como eu saberia de que fração esse número decimal surgiu? Bora lá. Vamos trabalhar aqui, ó. Eu vou pegar 1,5. 1,5. 1,5. Beleza. 1,5 é um número decimal exato, viu? Ou seja, não tem um tracinho aqui, não tem uns pontinhos aqui, então tá dessa forma, está apenas representado dessa forma, então significa que é um número decimal exato, beleza? Então, se eu quiser transformar isso em fração, eu vou fazer o seguinte, eu vou retirar essa vírgula, tranquilo, não é? Eu vou retirar essa vírgula, ao retirar essa vírgula eu fico com 15, viu? Eu fico com 15. Mas ao retirar essa vírgula, automaticamente vai virar uma fração. Que fração é essa? Você sabe que é uma fração, temos um numerador e um denominador, não é? Então esse número com vírgula será, vamos dizer assim, sem a vírgula, o meu numerador, o meu número de cima. Quem será o meu número de baixo? Não é? O meu denominador será o seguinte, será 10 ou 100 ou 1000 ou 10.000 e assim por diante. Vai depender da quantidade de números que está após a vírgula. O que é isso, professor? Bora lá. Vamos olhar para o número decimal aqui, 1,5. Quantos algarismos, ou seja, quantos números eu tenho depois da vírgula aqui? Eu tenho 1. Se eu tenho um número após a vírgula, eu vou lembrar de apenas um zero. Viu? Veja bem, 0. Se é apenas 0, eu vou lembrar de 10. Viu? Se fosse 2 números, 2 0, lembraria de quem? De 100. Se fosse 3 números, 3 0, lembraria de quem? De 1000 e assim por diante, não é? Então, 15 décimo. Professor, mas aqui é 3 meio. Sim, 15 décimo é 3 meio. Pois 15 décimo é uma fração redutível, não é? O que é isso? Pode ser simplificada pelo mesmo número, né? 15 dividido por 5 é igual a 3. 10 dividido por 5 é igual a 2, então 3 meio, certo? Então 1,5 surgiu de quê? De 3 meio. Outro exemplo, se fosse 2,08. 2,08. De que fração surgiu 2,08? Bora lá. Retire a vírgula. Eu fico com 208. Sobre quem? Dois números após a vírgula, o 0 e o 8. Lembra de quem? De 2 0. 2 0 lembra de quê? De 100. Então, 208 centésimo, não é isso? Então, vamos lá. 208 centésimo é uma fração redutível ou irredutível? Redutível, né, pessoal? Pois você sabe que os dois números são pares e todo número par é divisível por 2. Então, você pode começar por 2 aqui, ó, sem problema nenhum. Caso você saiba um número que divide, um número maior que divide os dois de uma vez só para chegar logo em uma fração irredutível, tudo bem. Mas se não sabe, vamos começar por ordem. Os dois números são pares, então por 2. Qual é a metade de 208? É 104, né, pessoal? 104. Beleza?
Qual é a metade de 100? É 50. Veja que chegamos em dois números pares ainda, então eu posso continuar por 2 até chegar em uma fração que não pode ser mais simplificada. 104 dividido por 2 é igual a 52, né, pessoal? 50 dividido por 2 é igual a 25. 52 é 25 avos. O 52 é par e o 25 é ímpar. Então, eu não posso continuar mais por 2, viu, pessoal? Eu só posso dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. Então, eu não posso continuar. Então, veja bem. Eu vou tentar procurar outro número. O 3 não dá, não é? O 3 não dá por... O 25 não dá por 3. O 25 só dá por 25, por 5 e por 1, não é? Mas veja bem. O 52 não dá de nenhum número que eu acabei de falar sobre o 25. O 52 não dá por 25. O 52 não dá por 5. E o 52, vamos dizer, só dá por 1. Mas se eu dividir os dois por 1, vai dar a mesma coisa, né? Então eu não quero isso. Então eu cheguei à conclusão que 52 25 avos é uma fração irredutível. Não pode ser mais simplificada. Então, 2,08 surgiu da fração 52 25 avos, viu? Veja bem, professor, e nas dízimas periódicas, dá para me transformar em fração? Claro que sim, porque elas surgiram de frações, não é? Mas não é o caso ainda de vocês, viu, pessoal? Até tem no livro aí de vocês falando a respeito de as dízimas periódicas não podem ser transformadas em frações, mas pode sim, viu? Lá no 9º ano, até mesmo no 8º, lá no final do 8º, a gente vai ver isso daqui, viu? Tem uma operação um pouquinho assim complexa para a gente transformar isso daqui, mas eu não vou fazer agora, viu? Não é a hora de vocês verem isso daqui, tá bom? Então, só para deixar claro, para transformar número decimal exato em fração é dessa forma, bem simples. Números decimais em forma de dízima periódica tem como sim transformar em frações, mas não é dessa forma, viu? É de outra forma. Bora lá, pessoal. Eu representei esse símbolozinho aqui que representa os três conjuntos que a gente já viu até agora para explicar uma coisa para vocês. Lembra do que eu falei lá no início da aula que os números naturais, todo número natural pode ser chamado de número inteiro, não é? Mas nem todo inteiro pode ser chamado de natural. Então lembra, não é? Bora lá. Então, quem são os números naturais? 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Os números inteiros, os números positivos e os números negativos, não é? Então, por isso que todo número natural é inteiro, porque os números naturais são positivos e os inteiros são positivos e negativos, viu? E por que eu não posso dizer que todo número inteiro é natural? Porque os números inteiros são negativos também. Os naturais só são positivos e não negativos. Então, veja bem. E como que acontece com os números racionais, professor? Dá para fazer essa relação? Dá para dizer que os racionais são inteiros ou naturais? Dá para dizer que os naturais inteiros são racionais? Bora lá, entender a respeito disso. Veja bem, os números naturais são positivos, os inteiros são negativos e positivos, os racionais são frações e números decimais. Beleza, mas veja bem, se eu pegar aqui o 2, o 2 é natural? Sim. O 2 é inteiro? Sim. O 2 é racional? Sim. Agora eu não entendi, professor. Por que o 2 é racional se os racionais são forma de frações e forma de número decimal? Veja bem, exatamente. Os racionais são forma de frações e forma de números decimais. Mas o 2 pode ser escrito em forma de fração. O 2 pode ser escrito em forma de fração. Como? Veja bem, se eu te disser
que 10 quinto. Se eu te disser que 10 quinto é 2, eu estaria errado? Não. 10 quinto é 2, porque 10 dividido por 5 é igual a 2. Então, o 2 pode ser representado em forma de 10 quinto. O 2 pode ser representado em forma de 20 décimo. O 2 pode ser representado em forma de 8 quarto, de 4 meio. Tudo isso gera 2, não é? O 2 também pode ser representado dessa forma, 2 sobre 1. O 1 está embaixo do 2, não aparece, mas ele existe. Então, eu posso dizer que 2 é fração. Pode ser representado dessas maneiras aqui e até mesmo dessa maneira aqui. Se fosse negativo, professor, se fosse menos 2, também era racional, porque aqui também era negativo, ó. Certo? Era negativo. Então, chegamos a uma conclusão. Bora lá. Os números naturais são inteiros. Os números inteiros são racionais. Então, quer dizer que os naturais, tanto os naturais como os inteiros, são racionais. Agora, os racionais, nem todo racional é inteiro, não. É natural, não. O professor está confundindo nossa cabeça. Não, não está confundindo. É só prestar atenção aqui, ó. Presta atenção. Se eu pegar aqui, bora lá. Se eu pegar aqui o 3. O 3. 3 é um número racional? Sim. Por quê? Porque pode ser representado em forma de fração. Como? Vamos dizer que 6 meio. 6 meio é 3, pessoal. Ó, 6 dividido por 2. 6 meio é a mesma coisa que 3. Viu? 15 quinto é 3. 15 sobre 5 é 3. O 3 sobre 1 é uma fração. Viu? Então, 3 é um número racional. 3 é um número racional e ele também é inteiro? Sim. Ele também é natural? Sim. Então, nesse caso, sim. Agora, eu não posso dizer que todo número racional é inteiro ou natural, não. Por quê? Se eu pegar aqui 2 terços. 2 terços é racional? 2 terços é racional? Sim, é uma forma de fração. Mas ele é inteiro? Não. Porque 2 dividido por 3 não dá um número exato. Viu? É um número natural? Não, não dá exato. Então, nesse caso aqui, esse número racional, que é uma forma de fração, ele não é inteiro. Viu? Então, todo natural, preste atenção, todo natural é inteiro. Todo inteiro é racional. Agora, nem todo racional é inteiro. Nem todo inteiro é natural. Viu? Se não entendeu, volta um pouquinho, tenta, vamos dizer, interpretar o que eu estou falando aqui, viu? Qualquer dúvida é só perguntar depois, tá bom? Repetindo. Todo natural é inteiro. Todo inteiro é racional. Nem todo racional é inteiro. Nem todo inteiro é natural. Viu? Eu vou voltar de novo dando exemplos. Bora lá. Todo natural. Bora lá, todo natural. Bora lá. 15 é inteiro? 15 é inteiro, sim, porque os inteiros são positivo e negativo. Bora lá. Todo inteiro é racional? Bora lá. Que inteiro é esse? Deixa eu ver. Menos 8. Menos 8 pode ser escrito em forma de fração? Sim, menos 8 sobre 1. Menos 16 meio. E assim, tem outros exemplos. Então, menos 8 pode ser racional. Viu? Agora, voltando aqui. 5 meio. 5 dividido por 2. Dá um número, vamos dizer, inteiro? Dá um número exato? Dá um resultado exato? Não. Então, nem todo racional é inteiro. Vamos pegar um número inteiro aqui. Vamos pegar um 10. É natural? Sim. Se eu pegasse menos 10, era natural? Não. Viu? Então, é isso daqui. Beleza. Todo natural é inteiro. Todo inteiro é racional. Nem todo racional
é inteiro, nem todo inteiro é natural. Dando continuidade à nossa aula, vamos agora falar a respeito sobre a representação na reta numérica dos números racionais, viu? Ou seja, os números racionais representados, vamos dizer assim, localizados na minha reta numérica. Veja que a reta numérica aqui representei em forma de números inteiros, viu? Os números positivos e os números negativos. Como encontrar, como localizar números racionais na minha reta numérica? Vamos lá. Vou pegar um exemplo. Vou pegar o exemplo do livro aqui. Vou pegar 1/2, viu? 1/2. Cadê tá falhando? 1/2. 1/2. Onde está localizado 1/2 aqui na minha reta numérica? Para mim saber onde está localizado uma fração na reta numérica, eu tenho que dividir essa fração, viu? Então, eu vou dividir 1 com 2, viu? 1 com 2 não dá, é menor que 2, não é 1. Então, eu vou acrescentar um zero aqui, vou criar um zero e automaticamente zero é a vírgula aqui. 10 dividido por 2 é igual a 5. 5 vezes 2, 10, para 10, nada. Então, 0,5. Então, 1/2 é a mesma coisa de 0,5. Para que eu fiz isso? Para me localizar na minha reta numérica. Veja bem, primeiro, a primeira conclusão que temos que observar em relação à localização de números racionais na reta numérica, primeiro temos que verificar, não é? Temos que olhar, temos que perceber se essa fração é uma fração positiva ou uma fração negativa, não é? Então, 1/2 você sabe que não é negativa, e sim uma fração positiva. Então, 1/2 com certeza está do zero para a direita, né, pessoal? Está nos números naturais, está nos números positivos. Não está nos números negativos, pois a fração não é negativa, viu? Então, está entre isso daqui. Beleza. Pessoal, 0,5. 0,5 é um número maior que 0 e menor que 1. Concorda comigo? Maior que 0 e menor que 1. Então, se ele é maior que 0 e menor que 1, ele está localizado entre 0 e 1. Viu, pessoal? Entre 0 e 1. Entre 0 e 1, veja bem, presta atenção. Eu vou até aproximar aqui para vocês observarem melhor. Entre 0 e 1 temos, veja bem, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9 e 1. Beleza? Bora lá de novo. 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9 e 1. Então, o 0,5 está exatamente no meio, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Está aqui, ó. 0,5 está exatamente no meio. Então, eu não vou colocar 0,5 aqui. Eu vou colocar da forma que ele me deu aqui, ó. 1/2, viu? 1/2. Está localizado exatamente aí, viu? Se fosse menos 1/2, se fosse menos 1/2. Se fosse menos 1/2, pessoal, vamos dizer que era o oposto disso aqui, ó. Se ele está localizado exatamente no meio de entre 0 e 1, menos 1/2 estaria localizado entre 0 e menos 1, viu? Exatamente no meio. Então, se fosse negativo, você sabia que era, vamos dizer,
a simetria disso aqui, não é? O oposto disso daqui. Vamos para outro exemplo. Vamos pegar aqui... Pronto. Agora, vamos pegar aqui o 4 terços. 4 terços. 4 dividido por 3. 4 dividido por 3 é igual a 1, né, pessoal? 1 vezes 3, 3. Para 4, 1. Acrescenta um 0 e a vírgula. 10 dividido por 3 é 3. Isso vai dar 1. Vai dar 10, vai dar 3. Percebeu o quê? Que aqui sempre vai dar 10 e aqui sempre vai dar 3. Ou seja, eu tenho uma dízima periódica, não é? Eu tenho uma dízima periódica. Professor, tem como localizar uma dízima periódica na reta numérica? Tem sim, pessoal. Não precisa você pegar vamos dizer, essa grande quantidade de 3, não é, pessoal? Basta pegar 1,3. 1,3 é um número maior que 1, não é? 1,3 é um número maior que 1 e menor que 2, não é isso? Maior que 1 e menor que 2. Quem está entre 1 e 2? Quem está entre 1 e 2? É 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 1,7, 1,8, 1,9 e 2. Viu? Então, como é 1,3, eu vou contar aqui, ó. 1,1, 1,2, 1,3. Bem aqui, ó. Ou seja, qual foi a fração? 4 terços, viu? 4 terços. Está localizado mais ou menos aí, tá bom? 4 terços. Ok? Vamos lá. Se ele te desse já um número decimal, vamos dizer, 2,8. Simples, né, pessoal? 2,8. 2,8 é maior que 2 e menor que 3. Não é? Então, está entre 2 e 3, né, pessoal? Localizado aonde? Bora lá. Aqui, ó. 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7, 2,8. Pronto, tá aqui. 2,8. Veja que agora eu coloquei 2,8, viu? Porque ele me deu, vamos dizer, a questão. Se a questão te dá o número com vírgula, você vai localizar dessa forma. Se te dá em forma de fração, você vai dividir só para saber onde está localizado, mas você vai representar em forma de fração, viu? Se fosse, por exemplo, menos 1,2. Se fosse menos 1,2, onde estaria menos 1,2, pessoal? Bora lá. Menos 1,2, ou seja, é um número negativo, então está do zero para esquerda, não é isso? Do zero para a esquerda, voltando, né, pessoal? Menos 1,2 é um número, vamos dizer, maior que menos 1 e menor que 0. Professor, agora eu não entendi. Pessoal, lembra disso aqui, né, pessoal? Da comparação de número positivo e número negativo. Menos 1,2 é um número maior que menos 1, viu? E menor que 0, tá bom? Então, vamos dizer, entre 0 e menos 1 está menos 0,1, menos 0,2, menos 0,3, menos 0,4, menos 0,5, menos 0,6, menos 0,7, menos 0,8, menos 0,9 e menos 1, viu? Então, vamos dizer, menos 0,2, aliás, eu estou confundindo aqui, viu, pessoal? Ó, aqui não é menos 0,2. Eu estava trabalhando com o zero. E sim, é menos 1,2, viu? Então, esqueça isso daqui, tá bom? Então, ele não está localizado aqui, viu, pessoal? Só vai me desculpando aqui,
porque eu estava imaginando que era 0,2, e sim, estamos trabalhando com menos 1,2. Então está aqui, ó, viu? Esqueça daqui. Só se fosse menos 0,2. Então, menos 1,2 está entre menos 1 e 2, pois é um número maior que menos 2 e menor que menos 1. Por que menos 1,2 é menor que menos 1? Porque ele está mais longe do zero, viu, pessoal? Está mais longe do zero. Então, entre menos 1 e menos 2 está menos 1,1, menos 1,2 e assim vai, ó. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Menos 1,9 até chegar em menos 2. Então, aqui, ó, menos 1,2, agora sim. Menos 1,2 está aqui, ó, exatamente aqui. Beleza? Menos 1,2. Beleza. Dando continuidade, agora vamos falar sobre módulo, viu, pessoal? Você que entendeu módulo lá nos números inteiros, não vai ter dificuldade em entender módulo dos números racionais, viu? Bora lá, vamos entender logo o que é módulo. Aqui eu tenho minha reta numérica, eu desenho só um pouquinho aqui, 0, 1, 2, menos 1, menos 2, beleza? 1, 2, menos 1 e menos 2. Bora lá, o que é módulo? Módulo é uma coisa simples, né, pessoal? É apenas a distância de determinado número para o ponto de origem, para o ponto zero, viu? Ou seja, a distância. E para representar a distância, eu tenho que representar o número em forma de um número positivo, né, pessoal? Veja bem, você está na sua casa, você quer ir para a casa de um colega e ao comércio e para algum lugar, né? Da sua casa para a casa do colega ou para um supermercado tem uma certa distância, não é? Você vai dizer que você vai andar, você vai caminhar menos 8 km, menos 1 km, menos 200 metros? Você não vai falar isso, né, pessoal? Você vai dizer, você vai caminhar 200 metros, certo? Você vai caminhar 1 km. Então, a distância que você vai percorrer, você não pode dizer que é negativo, e sim positivo, não é, pessoal? Então, o módulo é isso. O módulo é a distância, não é, de determinado número para o ponto de origem. Ou seja, qual é a distância do número menos 2, desse ponto menos 2 para o zero, do 2 para o zero. Então, o módulo, vamos dizer, desses dois números aqui, temos que representar em forma de número positivo, né, pessoal? Então, temos que colocar esse número, vamos dizer assim, essa representação em módulo. O que é isso? Bora lá. Qual a distância? Qual é o módulo de 2? Módulo de 2 é representado dessa forma. 2 dentro, vamos dizer, desses dois tracinhos aqui, viu? 2 em módulo. Todo número em módulo ele é positivo, viu? Então, módulo de 2 é 2. Módulo de menos 2 é 2, viu? Então, todo número em módulo é positivo, viu? Então, por exemplo, se fosse menos 10, qual era a distância? Qual era a distância de menos 10 para o ponto de origem? A distância era o módulo de menos 10, ou seja, o 10, viu? Todo número em módulo, ele é positivo, tá bom? Então, simples, beleza? Então, a questão é módulo de número racional. Pessoal, se você entendeu isso daqui, não vai ter dificuldade nenhuma em entender um módulo de número racional, porque é a mesma coisa, pessoal. É a mesma coisa. Eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, 3/2. 3/2. 3/2 em forma de número decimal é 1,5, né, pessoal? Para que isso? Para localizar onde está 3/2.
1,5 é maior que 1 e menor que 2. 1,5 está exatamente no meio de 1 e 2, viu? Ou seja, 3/2 está aqui. Se fosse menos 3/2, era menos 1,5. E menos 1,5 está entre menos 1 e menos 2. Então, está aqui, bem no meio. Menos 3/2. Viu? Se alguém te perguntasse qual era a distância de menos 3/2 para o ponto de origem, ou seja, módulo de menos 3/2. Módulo de menos 3/2 é 3/2. Viu, pessoal? Pronto, só isso. Qual é o módulo de 3/2? 3/2, viu? Então, não quer dizer isso daqui. Não vamos pensar o seguinte. Quando o número é negativo em módulo, ele é positivo. Quando ele é positivo em módulo, ele é negativo. Nada disso, viu? Todo número em módulo, seja ele positivo ou seja ele negativo, ele sempre é positivo, viu? Porque o módulo é a distância de determinado ponto para o ponto de origem, o ponto zero. Bora lá, pessoal. Para finalizar nossa aula, vamos falar agora sobre comparação de números racionais. Essa comparação é para sabermos se os números racionais que estamos trabalhando são iguais, são maior que ou são menor que, viu? Então, são esses símbolos aí que a gente vai utilizar para fazer a comparação de números racionais. Primeira forma, a primeira maneira que vamos comparar é a comparação de números racionais em forma de frações, viu, pessoal? Em forma de frações. Então, eu vou pegar aqui duas frações, viu? E explicar para vocês quem é maior que quem, viu? Vamos lá. Por exemplo, 2 terço e 1 terço. Vou pegar outra aqui. 4 quinto e 8 quinto. Vou pegar aqui 7 terço, 7 terço. Vamos lá, vamos colocar os símbolos aqui. Pessoal, veja que essas duas frações que eu vou comparar agora são, vamos dizer, tem algo em comum entre elas, não é? Tem algo semelhante entre elas. Qual é? Os denominadores são iguais, não é, pessoal? Quando os denominadores são iguais, é bem simples eu comparar esses números racionais, viu? Pois, quando os denominadores são iguais, prevalece o numerador. Quem for maior do que o outro, significa que a fração é maior do que a outra, né? Como assim, professor? Veja bem, se 3 é igual a 3, se os denominadores são iguais, eu vou olhar para os numeradores. Quem são? 2 e 1. Quem é maior, 2 ou 1? É 2. Então, a fração maior aqui é 2 terços. Então, 2 terços é maior que 1 terço, viu? O 2 é maior que 1. Eu estou fazendo essa relação porque os denominadores são iguais, viu? Bora lá. E aqui, 4 quinto e 8 quinto. O que tem em comum? Os denominadores também são iguais. Então, eu olho para quem? Para os numeradores. Quem é maior? 4 ou 8? 8. Então, 8 quinto é maior que 4 quinto, viu? Então, 8 quinto é maior que 4 quinto. 4 quinto é menor que 8 quinto. Então, vamos lá. Denominadores iguais, não é? Então, olho para quem? Para os numeradores. E os numeradores também são iguais. Então, se tudo é igual, as frações são iguais, viu? Então, chegamos à conclusão que, ao comparar números racionais com denominadores, vamos dizer, números racionais em forma de fração, viu, pessoal? Quando os denominadores são iguais, eu vou olhar para os numeradores e quem for maior que quem, você já sabe o que fazer, viu? Professor, e se os denominadores forem números diferentes? Bora lá. Eu vou pegar aqui o exemplo do livro, depois a gente pega outro. 2 terço e
3/4. 3/4. Quem é maior que quem? Já que os denominadores são diferentes, quem é maior que quem? Bora lá. Para mim fazer essa comparação, eu vou tentar transformar essas duas frações aqui em duas frações que eu tenha denominadores iguais. Deu para entender? Eu vou transformar essas duas frações em outras duas frações com denominadores iguais. Como que vai acontecer? Vamos pegar os denominadores, que é 3 e 4, e vamos fazer o MMC de 3 e 4. O MMC de 3 e 4 é 12, né, pessoal? Mas eu vou fazer aqui, detalhado, viu? 3 e 4. Tem um número par aqui entre eles? Tem. Então, eu vou começar por 2. 3 dá por 2? Não, vou baixar ele. 4 dá por 2? Dá. Então, dá 2, não é? Eu tenho outro número par? Tenho, 2. Então, eu vou continuar por 2. 3 dá por 2? Não, vou baixar. 2 dá por 2? Dá. Dá igual a 1. Chegou em 1, não utilizo mais ele, né? Então, outro número. Quem é 3? 3 só dá por ele mesmo. Então, tá aqui. 3 por 3, 1. Então, abaixo outro 1. Tudo chegou em 1 aqui. Finalizo. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, o MMC é igual a 12, viu? Então, veja bem. Essas frações que eu vou fazer agora são denominadores 12, viu, pessoal? Como eu falei, o objetivo é chegar em frações com denominadores iguais. Agora, os denominadores são iguais, 12 e 12, viu? O que eu vou fazer? O mesmo procedimento que eu utilizo para adicionar frações com denominadores diferentes, não é? Então, eu vou pegar 12 dividido por 3 é 4. 4 vezes 2 é 8, né, pessoal? Aqui o outro. 12 dividido por 4, 3. 3 vezes 3 é 9. Pronto. 2/3 foi transformado em 8/12. 3/4 foi transformado em 9/12, viu? Então, a comparação que eu vou fazer agora é com essas duas frações. Denominadores são iguais. Olho para quem? Para os numeradores. 9 é maior que 8. Então, significa que 9/12 é maior que 8/12. E isso significa também que 3/4 é maior que 2/3. Viu? 3/4 é maior que 2/3. 2/3 é menor que 3/4. Viu? Outro exemplo. Bora lá. Eu vou pegar aqui 2/5 e 7/3. Bora lá. Os denominadores são diferentes? MMC, viu? Pessoal, MMC de números primos não precisa fazer esse procedimento aqui, viu, pessoal? Não precisa. Você vai fazer só o seguinte, ó. Multiplica os denominadores. 5 vezes 3, 15. Então, os denominadores agora são 15 das duas frações, tá bom? Então, 15 dividido por 5 é igual a 3. 3 vezes 2, 6. 15 dividido por 3 é igual a 5. 5 vezes 7, 35, não é? Então, agora eu cheguei em denominadores iguais, eu vou olhar para os numeradores. 35 é maior que C, né, pessoal? Então, 35/15 é maior que 6/15. Significa que 7/3 é maior que 2/5, viu? Então, pode fazer aí, você pode fazer por outras frações, tá bom? Você mesmo pode criar, você mesmo pode fazer isso daí. Professor, e se fosse negativo? Se fosse as frações negativas? Bora lá. Se fosse as frações negativas. Menos 4/3 e... Vou pegar aqui outro. Menos 8. Vou pegar um número aqui bem... 8/7. Pronto, 8/7. As duas frações são negativas. Sim, só para deixar bem claro. Pessoal, toda fração positiva é maior do que qualquer fração negativa, viu? Então, só para deixar bem claro. É igual aos números positivos. Todo número positivo é maior do que qualquer negativo. Tá bom? Então, veja bem. Talvez tenha
vocês têm essa dúvida, não é? Em questão se fosse um positivo, se fosse um negativo. Toda fração positiva é maior do que qualquer negativa. Agora vamos trabalhar com duas negativas. O que vai acontecer? Bora lá. Novamente, o mesmo procedimento vamos usar, viu? De MMC, de 3 e 7. 3 e 7 são números primos, então 3 vezes 7 é 21. Então, 21 é o meu MMC. 21 dividido por 3 é igual a 7, né, pessoal? 7 vezes 4, 28. 28, certo? 21 dividido por 7 é igual a 3. 3 vezes 8 é igual a 24. Viu? Veja bem. Agora é o seguinte. Preste bastante atenção nessa comparação de números negativos, de frações negativas, porque tem essa diferença aqui, viu, pessoal? 28 é maior que 24. Então, 28 21 avos é maior que 24 21 avos. Sim, se fosse frações positivas, mas aqui são frações negativas. Então, veja bem, menos 28 não é maior que menos 24. Menos 28 é menor que menos 24. Por quê? Menos 24 fica mais próxima do zero lá, né, pessoal? Na minha reta numérica. Então, isso significa que menos 24 21 avos é maior que menos 28 21 avos. Por quê? Porque os denominadores agora são iguais. Então, eu vou olhar para quem? Para os numeradores. Os numeradores são negativos aqui. Então, menos 24 eu sei que fica mais próxima do zero do que o menos 28. Não é, pessoal? Porque lá na minha reta numérica, o menos 24 vem primeiro. Menos 24, menos 25, menos 26, menos 27, menos 28. Então, menos 28 fica mais longe, mais distante do zero. Então, por isso que ele é menor que menos 24. Então, isso significa que menos 8 sétimo é maior que menos 4 terços. Viu? Segunda maneira aqui para a gente comparar números racionais, agora vamos trabalhar com números racionais em forma de números decimais, viu? Em forma de números com vírgula. Vou te dar um exemplo aqui. 0,8